silicose é uma outra doença ocupacional, também em questão de prova de residência, né? Ela é uma doença bastante, muito fibrosante. E qual que é a particularidade dela para eu diferenciar de outras? É o predomínio dela em campos superiores. Lembrar que, na verdade, o processo da fisiopatogênese da silicose, ele compreende uma disseminação por linfáticos, certo? E no pulmão, todas as doenças cuja disseminação se dá por linfáticos têm um predomínio nos campos superiores, tá? Então, aqui, essas alterações fibróticas, bastante distorção arquitetural, lesões espiculadas, massas mesmo, né, no parênquima, que predominam nos campos superiores, tá? Então, silicose. Lembrar que a silicose, daí a silicose pode ter linfonodos calcificados, tá? Linfonodos mediastinais fazem parte do quadro da silicose, tá? E alguns deles vão ser descritos com aquelas calcificações periféricas do linfonodo, que lembram uma casca de ovo, tá? Então, se falar, tem linfonodo calcificado com aspecto de casca de ovo, pensem na silicose. Tudo bem? Tudo claro? Sim, mestre. Tá, estou indo bem devagar para vocês guardarem. Se quiserem que eu acelere, depois a gente vê também conforme vai progredindo o tempo. Bom, questão de prova da USP, tá? Então, lembrar, é uma questão dissertativa, acho que de uns 2 anos para trás. Então, o que a gente vê nessa tomografia de tórax, janela de pulmão? Pelo menos 2 nódulos. Estão vendo aqui? Então, o que é um nódulo? É uma opacidade arredondada, bem delimitada. E o que eu falei para vocês? O que tem dentro desse nódulo? Uma área preta. Então, dentro do que eu discuti desde o início, se um nódulo tiver uma área escura dentro, o que eu penso para ele? Qual que é a hipótese? Abscesso com nível líquido, professor? Abscesso seria uma possibilidade, porém eles não costumam tanto ser múltiplos, tá? Então, se virem uma área com densidade aérea, indica cavitação. Que causas a gente tem para nódulos pulmonares cavitados, que são importantes de vocês reconhecerem? Então, Caverna tuberculosa, aspergiloma. Isso, o aspergiloma. O aspergiloma, normalmente, uma dica é que ele tem em volta do nódulo um halo em vidro fosco, tá? Um halo mais branco, né? Como eu comentei com vocês, em que a gente consegue ver o vaso. Então, o halo em vidro fosco faz a gente pensar no diagnóstico de aspergilose. Que paciente, Armando, que costuma ter aspergilose, que é importante também para vocês? Muito importante. Qual que é o grupo de risco para ter aspergilose pulmonar? Ou também sistema nervoso central, pode ter uma aspergilose disseminada. Oi? Imunossuprimido? Isso, mas tem um grupo de imunossuprimido que está sujeito à aspergilose. Qual que é esse grupo? Ah, o HIV é isso? Um tipo de imunossupressão? Não, exatamente, é um tipo de imunossupressão. A clássica, gente, isso é importante, viu? É paciente transplantado de medula neutropênico, tá? Então, a aspergilose é uma infecção que costuma ser uma manifestação, tá? Por comprometimento dos neutrófilos, tá? Então, quando o paciente tem neutropenia, ele fica em risco para desenvolvimento de uma aspergilose invasiva. Tá? Então, a gente não costuma ver, por exemplo, a aspergilose é bastante comum para a gente, né? No dia a dia do hospital. E o grupo principal não é HIV, tá? Não são essas outras imunossupressões. É esse grupo, transplantado de medula com neutropenia,
certo? Então, aspergilose angioinvasiva, acho que foi o Armando que comentou, né? É uma boa hipótese. Outra coisa que a gente não pode esquecer para nódulo cavitado, tá, gente? É embolia séptica. Então, investigar se não tem vegetação cardíaca. É uma causa frequente de nódulos cavitados, tá? E outra ainda que a gente também não pode esquecer são as metástases cavitadas que ocorrem num tipo particular de tumor, que é o carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço. Tá? Então, são os que a gente mais tem que ter em mente, certo? Então, identificar que tem nódulos, identificar que tem um, pelo menos, que tem cavitação. Tudo bem? Em razão, né, do já exposto e da importância da aspergilose, então, trouxe um exemplo para vocês. Vejam, nódulos, alguns deles podem ter cavitação, tá? Não necessariamente. Às vezes eles têm esse halo em vidro fosco, né, que algumas literaturas correlacionam com componente de hemorragia associada à aspergilose, que a gente sabe que é um fungo muito angioinvasivo, então ele tem uma propensão a invadir, a lesar a parede de vasos, tá? Então isso a gente tem que ficar muito atento com aspergilose. Então, nódulos, múltiplos nódulos, e vejam que em volta, ó, tem um vidro fosco, tá? E aqui, múltiplos nódulos pulmonares no radiograma de tórax, certo? Então, lembrar desse diagnóstico, tá? De aspergilose pulmonar, principalmente, então, nesse contexto dos pacientes neutropênicos transplantados de medula. Aqui, uma outra infecção, se a gente considerar por aspergillos, que é a bola fúngica. E eu trouxe porque o aspecto de imagem, como eu estava montando a aula rápido, eu nem consegui, um caso meu, peguei desse site que é muito bom, e que, do Learning Radiology, e que ocorre quando o aspergilo ele vai colonizar uma cavidade previamente existente. Então, ficou lá uma sequela, uma cavidade de TB, e daí eu vejo na tomografia e eu não vejo só a cavidade. Tá? Eu vejo que tem um conteúdo de partes moles ocupando a cavidade. Estão vendo aqui? Então, quando vocês virem isso numa cavidade, ou como aqui, isso aqui tudo é cavidade e ela tem esse componente mais branco junto dela. Então, pensar na possibilidade de bola fúngica, que normalmente é uma manifestação também de aspergilose, certo? Essa imagem é muito patognomônica, então essas imagens que são bem patognomônicas é bom vocês saberem, tá bom? Aqui um exemplo também de uma patologia importante para conhecer, né? Então, principalmente no contexto do hemisfério norte, até é mais comum, que eles não têm tuberculose, né? Então vão ter muito mais sarcoidose. Então, o que costuma ser manifestação? Estão vendo como existe? Então, o que vocês precisam saber aqui? Estão vendo que tem múltiplas nodulações, né? Então, formando esse aspecto multilobulado, perilar. Então, isso configurando o quê? Linfonodo, megalia mediastinal, certo? Daí tem várias possibilidades diagnósticas, né? Então, se vier lá de cima do pescoço, pegando o mediastino superior, se estendendo ao hilo, pode ser, por exemplo, um linfoma, né? Tuberculose, se a gente considerar uma faixa etária pediátrica. E uma doença que a gente não pode esquecer é a sarcoidose, tá? Que é um diagnóstico meio coringa, né? Então, lembrar que ela é fortemente associada, né? Vocês devem ter visto isso na pneu. A linfonodomegalia hilar, febre, eritema nodoso. Então, se descrever lá que tem eritema nodoso, já quase 100% de acerto que é sarcoidose. Artralgia, e um modo laboratorial de confirmar é o aumento da ECA. Tá? Então, modo de confirmar sem biópsia, né, por videotoracoscopia dessas lesões. Tá bom?
Então, se virem esse aspecto multilobulado, perilar, configurando linfonodomegalia mediastinal, pensem no diagnóstico de sarcoidose, certo? A tuberculose, então, como a gente comentou, né, naquele outro exemplo, também tem nódulo cavitado, tem nódulo escavado, com, né, densidade interna de ar. E essas opacidades aqui em V, que são as bronquiloectasias. Então, isso ajuda bastante a chegar ao diagnóstico dessas outras opacidades de tuberculose. Tá? Então, é um padrão que também vale a pena conhecer. Nódulos, alguns nódulos podem ter escavação, bronquiloectasia, espessamento de parede brônquica, certo? E para comentar algumas patologias do RN, então eu trouxe o espectro de duas doenças bem distintas. Aqui, à esquerda, a gente tem volume pulmonar mantido, retículo nodularidades, estão vendo? Então, vejam, não tem retração de costela, nada. Então, um padrão difuso, tá? De retículo nodularidades, nódulos. Então, esse é um padrão muito típico de aspiração de mecônio. E comparem com esse quadro da direita, tá? Quando o indivíduo ele tem uma hipoinsuflação e essas opacidades difusas em aspecto de vidro fosco. Então, a única situação que a gente utiliza o termo vidro fosco para um radiograma de tórax, né? Porque normalmente é um termo de tomografia, é mesmo na doença da membrana hialina. E às vezes a gente vê essas estruturas tubulares, né, com densidade negativa, que são os broncogramas aéreos de permeio, associados ao quadro. Então, aspiração de mecônio à esquerda, doença da membrana hialina à direita. Vejam como eles são bem distintos, tá? Dúvidas em tórax? Querem comentar alguma coisa ou não? Professor, só fiquei com uma dúvida. Como diferenciar uma pneumatocele de um abscesso de uma cavitação? É a quantidade, assim? É principalmente a morfologia, tá? A pneumatocele são várias áreas císticas irregulares, né? Com o calibre da via aérea aumenta bastante e é uma estrutura tubuliforme. Então, acaba ficando bastante heterogêneo na imagem, tá? Então, que é o caso que a gente tem, ó, aqui, por exemplo. Você vê que não é um ar que você consegue definir exatamente o que é. São várias estruturas aqui no meio, entendeu? Entendi. Já na cavitação do abscesso, tá? Forma um nível e fica muito claro o que é ar aqui, tá vendo? Não é um aspecto entremeado de outras opacidades, como a gente viu na pneumatocele. Tá? Então, forma o nível líquido, né? E nos nódulos cavitados, normalmente a gente vê a cavitação, mas não vê nível. Tá? São múltiplos. Beleza. Bom, abdômen. Então, vamos começar. Tem algumas coisas que são bem focais. Eu não sei se a Elaine já deu ou vai dar aula para vocês. Daí tem algumas coisas que daí vocês vejam com ela, principalmente até em trauma hepático, tá? Eu vou comentar, mas assim, daí como acho que ela vai abordar mais especificamente fígado, daí talvez ela possa esmiuçar um pouco mais, tá? Com relação às lesões focais hepáticas, caiu esse ano na USP exatamente essa questão. Então, se espera, né, que vocês saibam reconhecer o padrão de imagem, reconhecer o padrão das fases do exame, tá? Então, o que eu vejo aqui, que aqui é um atomo, só recapitulando, né, de abdômen, sem contraste. Aqui
é uma fase arterial. Vejam, duas coisas, contraste na aorta e o contraste bem denso, tá? Nos córtices renais. Estão vendo aqui? Tá? Então, ó, aorta, córtex renal, fase arterial. Aqui, uma fase mais portal, certo? Então, vejam aqui, né? Fase portal, aqui atrás do pâncreas fica a veia esplênica, né? Que junto com a mesentérica superior vai formar a veia porta, tá? E aqui uma fase mais tardia. Como eu sei que essa fase é tardia? Fácil. Vejam o contraste sendo eliminado aqui pelo sistema coletor renal. Então, essa é a fase mais tardia de todas. Tá? Certo, gente? Então, é importante saber qual que é a fase, por quê? Para diferenciar o padrão de realce que cada uma das principais lesões focais hepáticas tem. Então, começando com o hemangioma, que caiu esse ano na prova da USP. Muitas vezes ele é detectado no ultrassom, só que a gente vê, tem um nódulo hiperecogênico. A maioria dos hemangiomas são brancos no ultrassom, tá? Então, isso quer dizer hiperecogênico. Só que é um achado bastante inespecífico. Por um ultrassom, eu não posso cravar que se trata de um hemangioma. Porém, pela tomo ou por ressonância, eu posso, porque eu vou ver esse padrão de realce que é específico do hemangioma. Qual é esse padrão? Na fase arterial, ele tem um realce periférico. Então, ela é uma lesão que vai realçando progressivamente da periferia para o centro. Tá? Então, se é um hemangioma maior, fica ainda mais claro